Ferramenta balde de tinta. Geralmente a gente utiliza a ferramenta balde de tinta quando são lugares específicos, bem fácil de ser pintado mesmo, que não tem muita, nem que você pode ver que a própria delimitação ela é bem definida, o contraste é bem definido, porque ela é uma ferramenta que geralmente compensa a gente mais selecionar a área e manipular do que simplesmente sair clicando com o balde de tinta, ou selecionar a área e aí clicar com o balde de tinta para preencher mais rapidamente, não ter que ficar usando pincel, mas tem comandos que são melhores na minha opinião. Aqui ela vai te falar como que ela vai trabalhar, ou seja, foreground ou pattern. Esse pattern nós vamos entender mais para frente. Ele é um tipo de padrão. Você vai escolher um preenchimento e ele vai padronizar esse preenchimento. É como se fosse passar um papel de parede, beleza? Mas vamos ficar aqui por enquanto. Foreground, como vocês sabem, é a primeira cor aqui, foreground e background. Ela trabalha com a cor de foreground. Então, se nós selecionarmos a cor aqui, vermelha, por exemplo, vamos clicar aqui, vai selecionar, ele vai pintar com a cor vermelha. Beleza? Mesma coisa, mesmo sistema de outras ferramentas que são de contraste, ok? Os moldes, nós vamos ver mais para frente. Opacidade funciona da mesma maneira que as outras, beleza? Tolerância é a mesma ideia da Magic Wand Tool, da varinha mágica que nós vimos em algumas aulas. Ela vai literalmente ter aquela tolerância do contraste que eu passei para vocês. Então você pode ver, vamos colocar a transparência aqui em 100%. 32 é padrão no Photoshop. Eu costumo utilizar esse padrão para quase todas as ferramentas e alterar conforme necessidade. Vou clicar aqui, por exemplo, ó, tá vendo que está selecionando perfeitamente? Beleza? Porque aqui tem vários tons de azul. Então, se eu diminuir a tolerância, nesse caso não vai mudar em nada. Porque eu estou dizendo para ela que eu não quero que ela pegue tanta mudança do tom. Vamos supor, se eu coloco um tom azul médio e eu tenho uma tolerância alta, eu estou dizendo que eu tenho uma tolerância alta para receber cores que sejam mais ou menos dessa que eu selecionei. Supondo que eu teria utilizado o azul médio, por exemplo esse daqui, ele selecionaria um azul um pouco mais escuro e um pouco mais claro também. Como no nosso caso eu deixei muito escuro aqui, ele não vai selecionar os dois. Vamos lá, tolerância zero, então ele vai selecionar exatamente aquela cor. Vamos colocar aqui 100 de tolerância, pintar aqui. Por que que ele não veio para baixo? Então a diferença de um tom para o outro é muito grande. Já nesse caso, como aqui esse tom de azul e esse tom de azul são mais próximos, ele vai pintar tudo. Vou colocar aqui 32 de novo, para vocês verem a diferença. Ele só pinta esse lugar. O anti-alias, deixe sempre marcado, galera. Isso aqui é aquela questão também de outras ferramentas, que é para melhorar a definição do acabamento aqui, ó, por exemplo. Okay? Para não ficar pixelado a sua imagem. Contínuo, aquela questão de estar na mesma linha, estar ligados. Ou seja, por exemplo, se eu pintar aqui, ele vai pintar essa cor. Se eu desmarcar o contínuo, ele vai pintar outra também, porque é o mesmo tom. Ao layers é aquela questão, se tiver em outra layer, vou criar rapidinho aqui uma outra layer, criar um quadrado, por exemplo aqui. Então está em outra layer. Vou transformar aqui em rasterizar. Está em outra layer, outra camada. Só que se eu não falar para a ferramenta que eu quero que ela selecione de todas as layers, vamos desmarcar essa opção. Ela vai marcar só o que está nessa camada. Deixa eu alterar a cor aqui. Já foi. Cliquei aqui. O que aconteceu? Selecionou tudo porque eu não estava marcado contínuo. Mas não selecionou esse aqui, que é o mesmo tom. Por quê? Porque ele está numa camada diferente. No entanto, se eu selecionar All Layers, na layer de cima aqui, vou clicar nesse tom de azul, ele pinta tudo da mesma cor. Deixem marcada essa opção. Eu prefiro selecionar camada por camada e ir pintando ou selecionando. Deixem sempre o contínuo marcado também por padrão. Depois, se precisarem, alterem.
terminou de aplicar o seu efeito, desmarquem, ok? Só para a gente não acabar se perdendo, porque de repente você deixa desmarcado e quando você volta na ferramenta ela continua desmarcada e você não percebe. Então você acaba, pô, por que está fazendo isso? O que está acontecendo? Só para mostrar para você essa questão aqui do pattern, são mais ou menos isso. Vai ter vários aqui no Photoshop, né? Eu vou passar alguns para vocês. Mas por exemplo, selecionar um aqui, ele vai criar uma espécie de papel de parede. Tá vendo lá? Como eu cliquei na outra linha no espaço vazio, pintou todo o espaço vazio. Nós vamos por aqui, ó, deletar isso aqui, que eu quero que no azul aqui ele pinte daquela maneira. É interessante para criar materiais rápidos, porque ele cria uma espécie de papel de parede. Às vezes dá para fazer efeitos até interessantes. E isso aqui a gente vai estar trabalhando também mais para frente. A gente vai desenvolver flyers, cartazes e assim por diante. A gente vai ter experiência e na prática mesmo essas ferramentas. Vamos lá? Tolerância só para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Não altera nada por ser preenchimento. Sempre vai ser basicamente isso aqui. Bom galera, essa aqui é a ferramenta balde de tinta. E até a próxima aula.